Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, sem dúvida terão sido bem-sucedidos os crentes, aqueles que se concentram humildemente em seu salah, oração, e aqueles que se afastam da futilidade, seja nas ações ou nas conversas, e aqueles que pagam o zakah, caridade, e aqueles que preservam sua castidade, exceto com suas esposas ou com as escravas que suas mãos direitas possuem, pois certamente eles não serão censurados nestes casos. Mas quem procura prazer sexual além disso, então esses é que são os transgressores, e aqueles que são zelosos no que lhes é confiado e nos seus compromissos, e aqueles que observam rigorosamente os seus salates, esses é que serão os herdeiros, que herdarão o Firdaus, em que eles permanecerão eternamente. E, de facto, criamos o homem a partir da essência do barro. Depois, fizemos-lo uma gota fluido sexual que colocamos no útero, num lugar seguro. De seguida, transformamos essa gota em alaqa. Então, transformamos o alaqa em mutgat, pedaço como algo mastigado. Então, transformamos o mutgat em ossos. Então, cobrimos os ossos com carne. Depois, desenvolvemos-lo em outra criatura ao soprar-lhe a alma. Portanto, abençoado seja Allah, o melhor dos criadores. Então, certamente vós morrereis depois disso. Depois, certamente vós sereis ressuscitados no dia da ressurreição. E, de facto, criamos 7 caminhos seus sobrepostos por cima de vós, e nunca somos desatentos acerca da criação quanto às necessidades das criaturas. E fazemos descer do céu água em certa medida e armazenamo-la na terra, e certamente nós somos capazes de fazê-la desaparecer. Então, com ela produzimos para vós jardins de tamareiras e videiras, em que há para vós frutos abundantes e deliciosos, e dos quais comeis. E produzimos a oliveira, uma árvore que cresce em abundância no Monte Sinai, que produz azeite e tempero para quem come. E certamente nos rebanhos há para vós uma lição. Damos-vos de beber de entre fezes e sangue o leite que há em seus ventres, e neles há para vós muitos outros benefícios, e deles comeis. E sobre eles, os animais, e sobre os barcos sois transportados. E, de facto, enviamos Nuh a seu povo, que disse: ó meu povo, adorai somente a Allah, não há para vós qualquer divindade além dele. Acaso não o temeis então? Então, os líderes descrentes do seu povo disseram: este não é senão um humano como vós, que quer impor apenas sua superioridade sobre vós. E se Allah quisesse enviar algum mensageiro, realmente teria enviado anjos. Nunca ouvimos falar disso entre os nossos pais antepassados. E ele não é senão um homem que sofre de loucura e não sabe o que fala. Acerca dele, esperai então até um tempo e vereis o que lhe acontecerá. Nuh disse: Senhor meu, ajuda-me, porque chamam-me mentiroso. Então revelamos-lhe: constrói a arca sob nossos olhos, supervisão e nossa inspiração. E quando nossa ordem de castigo chegar e o forno ferver, a água começar a transbordar das fontes da terra, então carrega nela, na arca, um casal de cada espécie e tua família, exceto aquele dentre eles contra quem o decreto de afogamento tenha sido pronunciado. E jamais me fales acerca dos injustos, certamente eles serão afogados. E quando tu e os que estão contigo se assentarem na arca, então diz: todo louvor é somente para Allah, aquele que nos salvou do povo injusto. E diz: Senhor meu, faz-me desembarcar com tua bênção num local abençoado, pois tu és o melhor a garantir o desembarque. Certamente nisso há sinais, e certamente estamos sempre examinando os nossos servos. Em seguida, criamos depois deles outra geração. Então enviamos neles um mensageiro dentre eles, dizendo: adorai somente a Allah, não há para vós divindade alguma além dele. Acaso não o temeis então? E os líderes do seu povo, aqueles que descreram e rejeitaram o encontro do além, e a quem havíamos dado o luxo na vida mundana, disseram: este não é senão um humano como vós. Come aquilo do qual comeis e bebe do que bebeis. E se obedecerdes a um humano como vós, nesse caso certamente vós
vós sereis grandes perdedores. Acaso vos promete que, quando vós morrerdes e vos tiverdes tornado pó e ossos, sereis vós tirados novamente, ressuscitados? Quão longe está o que sois prometidos? Nada há senão a nossa vida mundana. Morremos e vivemos outra vez, e nós não seremos ressuscitados. Nada há senão a nossa vida mundana. Morremos e vivemos uma vez só, e nós não seremos ressuscitados. Ele não é senão um homem que inventa mentiras contra Allah, e nós não acreditaremos nele. O tal profeta disse: Senhor meu, ajuda-me, porque chamam-me mentiroso. Allah respondeu: daqui a pouco tornar-se-ão lamentosos. Então o grito terrível atingiu-os, conforme a promessa da verdade, e fizemos-los como resíduos de plantas, que se afasta seja destruído o povo injusto. Em seguida, criamos depois deles outras gerações. Nenhuma nação pode antecipar seu termo e nem retardar, permanecer além do termo predeterminado. Depois, enviamos nossos mensageiros sucessivamente um após outro. Cada vez que chegava a uma nação um mensageiro seu, rejeitavam-no. Então, fizemos-las seguir umas às outras na destruição e tornámo-las histórias. Que se afasta seja destruído o povo que não crê. Depois, enviamos Musa e seu irmão Harun com os nossos sinais e uma prova clara a Faraó e seus chefes, mas estes encheram-se de orgulho e eram um povo arrogante e disseram: acaso acreditaremos em dois humanos como nós, enquanto seu povo é nosso escravo? Então rejeitaram a ambos, tornando-se dentre os que foram destruídos, e, de facto, demos a Musa o livro para que eles pudessem ser guiados, e fizemos de Isa, filho de Mariam, e sua mãe um grande sinal, e demos-lhes refúgio num lugar elevado, tranquilo e cheio de fontes de água. Ó mensageiros, comei de coisas puras e praticai atos virtuosos. Certamente eu sou conhecedor do que praticais, e certamente esta vossa religião é uma religião única, e eu sou vosso Senhor, portanto temei-me. Mas entre elas as pessoas dividiram sua religião em seitas. Cada partido está contente com a que possui, julgando ser verdadeira a sua crença. Deixa-os então mergulhados em sua negligência por um tempo. Acaso julgam que, apenas por lhes termos alargado com alguma riqueza e filhos, lhes estamos apressando as verdadeiras coisas boas? Não, mas não se apercebem da realidade.